pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo aí, que agora são as definições, né? É uma revisãozinha já para a prova aí, né? Essas atividades vão ser, né, cobradas tanto na P2 como no simulado. Então, vale aí sentar um pouquinho, né? Tá estudando, né, para depois coletar aí uma boa nota. O 25, né, ele pede para você definir alguns conceitos que a apostila pede para vocês. Então, defina. O que ele quer que você defina? Calor. A gente utiliza o que, né, maiúsculo aí, para estar representando o calor. Então, o que? O que é calor? Né? Calor, energia térmica em trânsito. Então, energia térmica em trânsito. Bem sucinto aí. Temperatura. Então, estuda para não confundir, né? Eles são simples, mas, né, para vocês tem que estudar para não confundir uma definição com a outra. Temperatura, a gente utiliza o T maiúsculo. O que é essa temperatura? É o grau de agitação das moléculas, né? Quanto mais agitadas elas estiverem, mais elevado está essa temperatura. Então, é o grau de agitação das moléculas. Beleza? Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Vamos para o calor específico. Outra definição. Calor específico. A gente utiliza o C minúsculo, né, para representá-lo e a definição dele, né? É um pouquinho mais complexa essa daqui, né? A quantidade de calor. Aí, no caso que o corpo, né? Que um material, vamos falar de um certo material, né? Ele tem aí um grama desse material. Então, esse corpo aí tem a quantidade de calor que 1 grama desse material precisa variar em 1 grau Celsius, né? Então, vou colocar subir, né, 1 grau Celsius para facilitar na hora de você entender, mas a definição correta seria variar em 1 grau Celsius. Então, pode subir ou como pode, né, abaixar em 1 grau. Mas vamos colocar essa definição, né, que é a quantidade de calor que 1 grama, né, que 1 grama de um grama de um certo material, né? 1 grama de um certo material precisa para variar 1 grau Celsius. Aqui. Esse variar pode ser subir 1 grau Celsius ou descer 1 grau Celsius, que é a variação, ok? Então, só repassando aí, no caso, passando a temperatura, o calor específico, aí, né? Então, vamos começar lá, calor, energia térmica em trânsito, temperatura é o grau de agitação das moléculas, calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de um certo material precisa para variar 1 grau Celsius. Esse variar
pode ser subir ou descer essa, né, essa temperatura aí no caso. Aí faltou energia. O que é energia? É a capacidade que tem de um corpo, né, para realizar trabalho. Então, energia. Energia. A gente representa energia por E. Aí, é o quê? É a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, ok? Então, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Beleza? Então, vamos continuar. O exercício 26, né, ele diz para você que a transferência de calor de um corpo para o outro pode ocorrer por meio de 3 formas. Explique resumidamente o que é condução, convecção e radiação. Dê exemplos. Então, vamos definir, vamos começar, vamos fazer do início assim. Eu vou colocar 26 aqui. Então, a gente sabe que calor aí, né, é um tipo de energia. É um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo para outro. Um corpo para outro, quando há diferença do quê? De temperatura. Porque se tiver na mesma temperatura, se os dois tiverem temperaturas iguais, estão em equilíbrio térmico, nenhum vai ceder nem, né, receber calor do outro. Então, para ter essa transferência de um corpo para outro, as temperaturas têm que estar diferentes. Ok. E essa transferência, né? Então, é essa transferência pode ocorrer de 3 formas. Pode ocorrer de 3 formas. Quais formas? 3 formas. Condução térmica. O que mais? Convecção térmica e irradiação térmica. Então, as 3 formas aí de canetinha. As 3 formas. As 3 formas aí. Então, a 26, calor é um tipo de energia, né? É um tipo de energia. Né? Calor é um tipo de... Calor é um tipo de energia, né, que pode ser transferida de um corpo para outro quando há diferença de temperatura. Essa transferência pode ocorrer de 3 formas: através da condução térmica, através da convecção térmica e da irradiação térmica. Vamos explicar um pouquinho cada uma delas.
fazer a irradiação térmica. Irradiação térmica, né, quando há transferência de calor através, né, de ondas eletromagnéticas. Então, a gente não vê ela, mas ela se propaga. Ela se propaga no vácuo, se propaga no meio, né, aqui, né, pra gente, na nossa atmosfera. Essa transferência, você sente ela, por exemplo, quando você tá no sol. Você sente aquele calor vindo dela. Ou mesmo um dia, né, com temperatura muito elevada, você tá na sua casa, na área ali, você sente aquele, né, o chamado mormaço, né, que o pessoal fala. Esse é uma forma de radiação. A lâmpada, também, quando você coloca a mão perto da lâmpada, você sente, né, um calor vindo dela, emanando. Também é uma forma de propagação através da irradiação térmica. Outra forma é o fogo, né, o calor do fogo, né, por que você acende aí uma lareira para poder te aquecer? Porque esse calor proveniente do fogo, né, chega até você através da irradiação térmica, ok? Então, vamos só escrever para definir aqui. Então, é a transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Através de ondas eletromagnéticas, né? Então, irradiação térmica é a transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. A gente, como exemplo, a gente pode citar o calor vindo do sol, né? O calor emitido pelo sol, né, que vem do sol, né, do fogo, de uma lâmpada, etc. Okay. Então, vamos falar agora da condução térmica. Condução térmica. A condução térmica é quando a a propagação, né, desse calor, ele se dá através das vibrações das moléculas. Então, eu aqueço, elas vão vibrando, passando esse calor uma para as outras. Então, através dessas vibrações, né, das moléculas, elas passam de um ponto para outro. Em condução térmica é a forma de propagação de calor que ocorre através da vibração das moléculas. Então, por exemplo, eu tenho uma barra de ferro aqui e vou aquecer, né, essa barra de ferro. Vou aquecer essa barra de ferro. As moléculas que estão aqui, né, vão se agitar, vão vibrar, né, e vai passar esse calor para as próximas. Essas vão continuar vibrando, vão passar
calor para as próximas. E essas vão continuar vibrando até chegar o final da barra. A hora que chega o final da barra, toda ela tá aquecida. Então, eu consegui aquecer toda a barra através da condução. Vai ser conduzido, né, de molécula para molécula até o finalzinho. E por isso que quando a gente tá cozinhando, né, um exemplo aí, a gente tá cozinhando, deixa lá uma colher na panela, a hora que a gente vai pôr a mão, queima a mão. Por quê? Porque essa panela vai ser aquecida e esse aquecimento da panela vai passar para a colher. Se a sua colher for, né, de metal, né, como o metal é um bom condutor, é um bom condutor, né, conduz muito fácil, né, esse calor. Vai queimar a sua mão. Se porventura, aí no caso, a sua colher tiver, for de plástico, né, isso não vai acontecer. Se for de cabo de madeira, então metade dela é de metal e outra metade de madeira. O calor vai chegar na madeira e vai parar ali, porque a madeira ela não é um bom condutor. Então, aí você não vai queimar a sua mãozinha, beleza? Então, vamos dar um exemplo, né? A colher dentro de uma panela que está no fogo. Isso é um exemplo dentre vários, né? Que a gente às vezes aquece alguma coisa sem saber, vai lá e queima a mão, né? Então, hoje você já sabe que existem os bons condutores, né? No caso, os metais são bons condutores, e os que não são bons condutores, né? Que não conduz, né? Não faz essa passagem, né? De molécula para molécula. E aí são chamados de isolantes térmicos, né? Justamente porque não vai deixar passar esse calor, ok? E a última é a convecção térmica. A convecção térmica, esse calor ele vai se propagar aí por diferença de densidade. Lembrando que o que é mais temperatura mais elevada fica menos denso, né? E sobe, essa massa, né? Fica mais densa e desce, menos densa, sobe. Então, essa diferença de densidade que vai, né, fazer essas correntes de convecção. Então, é a forma de transferência de calor mais comum nos gases, que é nos sólidos, né? Se a gente fala da condução, ela ocorre nos sólidos, os gases e líquidos. É o processo de transmissão de calor através do transporte. Quem vai ser transportado agora vai ser a matéria, né? De matéria. O que é matéria, né? Tudo que tem massa e ocupa espaço aí, né? Conteúdo passado, mas que volta aí no simulado. Isso ocorre, né? Devido ao quê? A diferença de densidade entre os e a ação da gravidade, né? Então, por exemplo, aí a gente tem, vou colocar uma jarra de água no fogo, eu quero fazer café. Então, vamos lá de novo, meu bico de Bunsen, bonitinho, isso, aqui, tá. Vou aquecer. Essa água está em temperatura ambiente, eu quero ferver ela.
né? Então, ela vai ser fervida através aí da convecção térmica. Eu vou aquecer primeiro o que tá aqui embaixo, né? Então, esse calor que tá aqui da chama vai aquecer o que tá aqui embaixo. Quando eu aqueço essa massa de água que tá aqui embaixo, ela vai ficar menos densa e vai subir. A que tá aqui em cima ficou mais densa, ela desce. Desceu. Vou tornar a aquecer essa que tá mais fria. Essa que tá mais fria, agora ficou menos densa de novo. Vai subir. Então, vai subir. O que tava lá em cima fica mais denso e desce. Vou aquecer de novo. Vou aquecendo, né? Vão trocando de lugar. O que tá frio desce, o que tá quente sobe, o que tá frio desce, o que tá quente sobe, até chegar no finalzinho. Aqui acabou, tá tudo em equilíbrio, ferveu, bonitinho. Então, agora, ferveu. Então, você aqueceu toda essa massa de água que tava aqui. Então, você vai aquecendo através de convecção. Eles vão trocando de lugar, né? O que é frio desce e o que é quente sobe. Desce, quente sobe. Isso aqui é só para você entender, tá? Esse quente e frio aqui, né? Com temperatura correta, você falar. Temperatura mais elevada, temperatura mais baixa, né? Então, por diferença de densidade. Então, isso ocorre por diferença de densidade. Que é o exemplo que eu dei para vocês também, né, do ar-condicionado. O ar-condicionado. Então, aqui como exemplo. Aqui, água. Para esquentar. Eu coloco água para esquentar. O ar-condicionado também é outro exemplo, né? Então, o que ele vai fazer o quê? Ele vai resfriar a massa que tá em cima, né? Na sala, ele vai resfriar. Vou colocar aqui, desenha comigo mesmo, né? Então, vou pôr o ar-condicionado aqui. O ar-condicionado, então, ele vai resfriar essa massa que tá aqui. Então, aqui ele vai resfriar essa massa de ar que tá aqui em cima. Essa massa de ar, né, vai ficar a baixa temperatura, mais densa, desce. Aqui. Essa massa de ar que tava aqui, né, quente, sobe. Aí o ar vai lá e resfria essa massa de ar quente que subiu. Resfriou? Ótimo, ele vai descer de novo. O que tava quente aqui vai subir para ele resfriar. Então, ele vai, resfriou, desce de novo. E vai fazendo isso, até toda a sala, né, estiver na temperatura que você colocou lá no ar-condicionado. E vai ter aquela temperatura gostosa, que eu chego e mando desligar, né? Demora tanto, beleza? Em casa, né? Eu falei na sala, mas em casa é o mesmo processo. Então, vai sempre formando o quê? Correntes, né? Sempre correntes. Subindo, descendo, né? Sobe, desce, né? Essas correntes de ar. Quando você estuda em geografia, né? Estuda correntes de ar, né? Massas de ar, é a mesma coisa. Elas são aquecidas ou resfriadas através aí da convecção térmica. E na geladeira, né? Você tem geladeira também, né? Que ela resfria a parte de cima, né? A parte de baixo, que tá quente, sobe para ser resfriada. O que tá em cima desce, porque é mais denso. De baixo sobe. E assim a geladeira mantém aquela temperatura, né? O freezer, a geladeira mantém aquela temperatura, né? Sempre geladinha, entre aspas, aí. Tudo bem? Então, essas são as definições.
Vamos para o último exercício, que esse é um exercício que é o 27, que está definido como conhecimento em prática. Conhecimento em prática. Esse conhecimento em prática, ele caiu em uma ET, né, que são os colégios técnicos. São os colégios técnicos. E ele fala, no século XIX, países como a Índia, Alemanha e França iniciaram os estudos sobre biodigestão anaeróbica. No Brasil, embora o incentivo do governo tenha se iniciado apenas no final da década de 1970, os biodigestores já funcionavam em nosso território desde a década de 1940. A tecnologia de produção de biogás, por exemplo, pelo aproveitamento de estrume de animais, né, igual eu falei para vocês, tem muitas fazendas hoje em dia que reaproveitam, né, esses fezes de animais e estão gerando eletricidade que abastece as próprias fazendas, né, através de biodigestores. Gera uma fonte de energia renovável, que além, né, de evitar a contaminação do solo, dos lençóis freáticos, né, os leitos subterrâneos de água, produz o quê? O que sobra disso tudo aqui, né, que é o interessante, vira adubo, né? Então, eles colocam aí para adubar. Alternativa A, ok? Isso é mais ou menos de estudo. Aproveite para estudar para a prova, né, para o simulado. Foi uma revisão aí, né? Então, perca um tempinho sentando, né, estudando, fazendo aí os seus exercícios. Então, beijos.